No vasto teatro da história, poucas civilizações ergueram-se com tamanha grandiosidade quanto o Antigo Egito. E no coração dessa magnificência, os faraós governavam com uma aura divina, deixando para trás um legado que ecoaria através dos séculos. Nesta jornada, mergulharemos na fascinante saga dos faraós, desde sua ascensão gloriosa até o inevitável crepúsculo de seu reinado. À medida que exploramos a origem e declínio destes governantes divinos, desvendaremos os mistérios enterrados nas areias do tempo, onde a grandeza dos faraós encontrou seu destino. Bem-vindos a uma viagem pelas eras do Antigo Egito, onde os faraós foram os protagonistas de uma epopeia que transcendeu as fronteiras da vida e da morte. Há milênios, às margens do rio Nilo, uma civilização magnífica ergueu-se, deixando um legado que ecoaria através dos séculos. E no coração dessa grandiosa civilização estavam os faraós, os governantes supremos do Antigo Egito. Os faraós, considerados divinos, eram os líderes absolutos, guiando sua nação em uma jornada monumental. Entre eles, o mais conhecido é Tutankhamon, cujo túmulo, descoberto e intocado por Howard Carter em 1922, revelou tesouros incríveis. Mas o que será que tinha na tumba de Tutankhamon? A tumba de Tutankhamon, descoberta pelo arqueólogo britânico Howard Carter em 1922, no Vale dos Reis, no Egito, foi uma das descobertas mais significativas da arqueologia. A tumba estava notavelmente intacta, e seu conteúdo proporcionou uma visão sem precedentes da vida e dos rituais funerários do Antigo Egito. Alguns dos principais achados incluíram sarcófago de ouro maciço. Tutankhamon foi enterrado em 3 caixões, o último dos quais era feito de ouro maciço, e continha o sarcófago de pedra que abrigava o faraó. Máscara funerária de ouro. A icônica máscara funerária de Tutankhamon, feita de ouro maciço, cobria o rosto do faraó e foi colocada diretamente sobre o corpo do jovem rei. Objetos de valor. A tumba continha uma variedade de objetos de valor, incluindo joias, amuletos, pulseiras e anéis, muitos dos quais eram feitos de ouro e pedras preciosas. Mobiliário funerário. Diversos móveis funerários, como cadeiras, camas e carruagens, foram encontrados na tumba. Eles foram projetados para fornecer conforto ao faraó na vida após a morte. Mas como tudo na vida, a grandeza tem seu apogeu e seu declínio. Os faraós alcançaram o ápice de seu poder durante o Império Novo, mas a partir do século XI a.C., o Antigo Egito viu-se mergulhado em tempos turbulentos. Os faraós enfrentaram ameaças de invasores estrangeiros, resultando na perda de autonomia e na diminuição de seu prestígio. Os persas, os gregos de Alexandre e, finalmente, os romanos deixaram sua marca na história egípcia. Os persas, a influência persa sobre o Egito Antigo está principalmente associada ao período em que o Império Aquemênida, liderado por Ciro, o Grande, conquistou o Egito em 525 a.C. Essa conquista marcou uma transição na história egípcia e introduziu uma era de domínio persa que durou até a conquista de Alexandre, o Grande, em 332 a.C. Conquista por Ciro, o Grande 525 a.C. Ciro, o Grande, líder do Império Aquemênida, invadiu o Egito em 525 a.C. e derrotou o faraó Psamético III. Com essa conquista, o Egito tornou-se uma província do Império Persa. Administração persa. Os persas introduziram mudanças significativas na administração do Egito. Nomearam sátrapas, governadores, persas para supervisionar a região em nome do império. Esses governadores tinham a tarefa de garantir a coleta de impostos e a estabilidade política em nome do rei persa. Tolerância religiosa. Em muitos casos, os persas eram conhecidos por sua política de tolerância religiosa. Eles permitiram que os egípcios continuassem praticando suas tradições religiosas locais, embora houvesse uma sobreposição com a promoção do zoroastrismo, a religião oficial persa. Construção e investimentos.
Os persas também foram responsáveis por algumas construções significativas no Egito, incluindo a restauração de templos e outros edifícios. Dário I, por exemplo, é conhecido por ter contribuído para a restauração do Templo de Karnak. Impacto cultural. O contato com a cultura persa teve um impacto sobre a arte egípcia, e a influência pode ser observada em algumas representações artísticas dessa época. Declínio persa e conquista por Alexandre o Grande. O domínio persa sobre o Egito chegou ao fim com a invasão de Alexandre o Grande, em 332 a.C. Após a Batalha de Issos, o controle do Egito passou para as mãos de Alexandre. A influência persa no Egito Antigo foi uma fase transitória na história da região, marcada por mudanças administrativas e culturais, mas sem apagar completamente as tradições egípcias. A influência grega no Egito Antigo é notável durante o período helenístico, que começou após a conquista do Egito por Alexandre o Grande, em 332 a.C. Essa influência continuou durante a dinastia Ptolemaica, que era de origem grega. Aqui estão alguns aspectos importantes da influência grega no Egito Antigo. Conquista por Alexandre o Grande em 332 a.C. Após a Batalha de Issos, Alexandre o Grande entrou no Egito e foi recebido de forma amigável pelos egípcios, que estavam insatisfeitos com o domínio persa. Alexandre fundou a cidade de Alexandria, que se tornou um importante centro cultural e comercial. Fundação de Alexandria. Alexandre escolheu um local estratégico para fundar Alexandria, uma cidade que se tornaria um importante centro cultural, econômico e intelectual durante o período helenístico. A cidade abrigava uma das maiores bibliotecas da antiguidade, conhecida como a Biblioteca de Alexandria. Dinastia Ptolemaica. Após a morte de Alexandre, o Egito passou para o controle dos generais de Alexandre, especialmente Ptolomeu I, que estabeleceu a dinastia Ptolemaica. Durante o domínio ptolemaico, os governantes eram de origem grega, mas buscavam integrar-se à cultura egípcia para garantir a estabilidade. Sincretismo cultural. Houve um sincretismo cultural entre as tradições gregas e egípcias durante esse período. Os gregos adotaram muitos aspectos da cultura egípcia, e vice-versa. Isso pode ser observado na arte, na religião e na arquitetura, onde elementos gregos e egípcios se misturaram. Crescimento cultural e científico. Alexandria se tornou um centro intelectual e científico de renome durante o período helenístico. A Biblioteca de Alexandria era um grande depósito de conhecimento, e estudiosos gregos e de outras partes do mundo antigo se reuniam lá para trocar ideias e realizar pesquisas. Cleópatra e a influência grega-romana. Cleópatra VII, a última governante da dinastia Ptolemaica, desempenhou um papel significativo na fusão das culturas grega e egípcia. Sua relação com líderes romanos, como Júlio César e Marco Antônio, também trouxe uma forte influência romana para a região. Declínio da influência grega. A influência grega no Egito Antigo começou a declinar com a anexação do Egito pelo Império Romano, após a derrota de Cleópatra e Marco Antônio na Batalha de Ácio, em 31 a.C. A influência grega no Egito Antigo foi marcada por uma fusão de culturas, especialmente durante o período helenístico e a dinastia Ptolemaica, contribuindo para o rico patrimônio histórico e cultural do Egito. A influência romana no Egito foi significativa e duradoura, começando com a conquista de Cleópatra e Marco Antônio por Augusto, o primeiro imperador romano, em 30 a.C. A incorporação do Egito ao Império Romano trouxe mudanças políticas, sociais, econômicas e culturais. Aqui estão alguns aspectos importantes da influência romana no Egito. Anexação ao Império Romano, 30 a.C. Após a derrota de Cleópatra e Marco Antônio na Batalha de Ácio, o Egito foi anexado ao Império Romano como uma província. Isso marcou o fim da dinastia Ptolemaica e o início de um período de domínio romano no Egito, administração romana. Os romanos introduziram uma nova forma de administração no Egito. Nomearam um governador romano para administrar a província, muitas vezes escolhendo um membro da classe equestre.
A administração romana trouxe mudanças nas leis, na tributação e na estrutura governamental. Integração econômica. O Egito, com sua rica produção agrícola e recursos naturais, tornou-se uma parte vital da economia romana. O Nilo era uma fonte crucial de alimentos para a cidade de Roma, e o trigo egípcio era enviado para alimentar a população romana. Urbanização e infraestrutura. Durante o domínio romano, houve um desenvolvimento significativo de infraestrutura. Foram construídas estradas, pontes e edifícios públicos. A cidade de Alexandria continuou a ser um centro importante e os romanos contribuíram para a expansão e melhoria da cidade. Cultura e sincretismo. A cultura romana influenciou a vida cotidiana no Egito, resultando em um sincretismo cultural. Elementos da cultura romana misturaram-se com tradições egípcias existentes. Templos e monumentos construídos durante esse período muitas vezes exibiam uma fusão de estilos arquitetônicos greco-romanos e egípcios. Religião e culto imperial. O culto aos imperadores romanos, conhecido como culto imperial, foi introduzido no Egito. Isso envolvia a adoração do imperador como uma figura divina, e templos foram construídos em sua honra. Declínio econômico e declínio do Império Romano. No terceiro século, o Egito começou a enfrentar desafios econômicos e políticos, incluindo instabilidade interna e ameaças externas. O declínio geral do Império Romano também afetou o Egito, contribuindo para um período de declínio econômico e incertezas políticas na região. Cristianismo. Durante o período romano, o cristianismo começou a se espalhar no Egito. O cristianismo copto, uma forma distinta de cristianismo, teve origens no Egito e sobreviveu à queda do Império Romano. A influência romana no Egito persistiu até a queda do Império Romano do Ocidente em 476 d.C., quando o Egito foi gradualmente incorporado ao Império Bizantino antes de se tornar uma província islâmica após a conquista árabe em 642 d.C. O declínio dos faraós estava selado, e o Antigo Egito tornou-se uma província do vasto Império Romano. O último faraó, Cleópatra, viu seu reino desmoronar nas mãos de Júlio César e Marco Antônio. Cleópatra Thea Philopator, ou, simplesmente, Cleópatra Sétima, nasceu em Alexandria, a então capital do Egito. Filha de Ptolomeu. 12. Cleópatra V. Declínio e queda do Império Romano. Com o tempo, o Império Romano entrou em declínio, e o Egito foi afetado pelas mudanças políticas e sociais que ocorreram em todo o Império. Em 395 d.C., o Império Romano foi dividido em Império Romano do Ocidente e Império Romano do Oriente. E o Egito ficou sob a jurisdição do Império Romano do Oriente, também conhecido como o Império Bizantino. Assim, uma era de milênios chegou ao fim. Os faraós, uma vez adorados como deuses na terra, agora enfrentavam um destino diferente, integrando-se à história universal. Hoje, as pirâmides permanecem como testemunhas silenciosas de um tempo distante. Os faraós, embora tenham desaparecido, deixaram um legado duradouro que continua a fascinar o mundo. E assim, na dança eterna do tempo, o reinado dos faraós vive em nossas memórias, uma lembrança de uma era dourada e de seu inevitável declínio. A tumba de Tutankhamon, descoberta em 1922 pelo arqueólogo britânico Howard Carter, é uma das descobertas mais célebres da arqueologia egípcia. Ela proporcionou uma visão sem precedentes da riqueza e sofisticação da cultura egípcia durante o Novo Império. No entanto, ao examinarmos a história do Egito Antigo, notamos que diferentes influências moldaram a civilização egípcia ao longo do tempo, incluindo as dos persas, gregos e romanos. Os persas deixaram sua marca no Egito durante a conquista por Ciro, o Grande, em 525 a.C. Embora o domínio persa tenha introduzido mudanças administrativas, a influência cultural foi relativamente limitada, mantendo-se firmemente enraizada nas tradições egípcias. A influência grega, especialmente durante o período helenístico e a dinastia ptolemaica,
trouxe uma fusão única de culturas. A fundação de Alexandria e a rica mistura de elementos gregos e egípcios na arte, arquitetura e vida cotidiana mostram como as duas culturas coexistiram e se influenciaram mutuamente. A chegada dos romanos, após a anexação do Egito em 30 a.C., trouxe mudanças significativas na administração, economia e cultura. O Egito tornou-se uma parte essencial do Império Romano, contribuindo com sua produção agrícola e recursos naturais. A urbanização, a infraestrutura e o sincretismo cultural foram características desse período. No contexto da tumba de Tutancâmon, é importante notar que sua descoberta ocorreu após todas essas influências estrangeiras. A tumba reflete a grandeza da civilização egípcia, mas também carrega traços das influências culturais que moldaram a região ao longo dos séculos. Os artefatos encontrados na tumba destacam a riqueza material e espiritual da elite egípcia durante o Novo Império, enquanto as influências externas contribuíram para a complexidade da história egípcia. Em resumo, a tumba de Tutancâmon é um tesouro que revela a grandiosidade do Egito Antigo, e ao examinar a história egípcia, vemos como as influências persas, gregas e romanas desempenharam papéis distintos, cada uma contribuindo para a formação única da civilização egípcia, que reverbera até os dias de hoje. Se gostou do conteúdo, inscreva-se no canal Sabedoria Instigante.